Beleza, pessoal? Bem-vindo. Vamos responder a mais uma dúvida de um dos nossos alunos aí, do nosso curso Serralheiro 3.0. A dúvida dele é referente ao portão social. Tá com a dúvida referente ao portão social. Então vamos dar uma olhadinha no grupo e tirar as dúvidas dele de dentro do grupo e aí a gente continua a nossa aula respondendo essas dúvidas. Pode ajudar também outras pessoas. Então aqui, ó. Minha dúvida é na fabricação do portão. Nas aulas falo do portão social, mas para mim, que nunca fiz, como vou saber o tamanho da porta para cada portão? Então, isso aqui é uma pergunta. Vou responder essa pergunta aqui. Vou pegar ela aqui, certo? E vou trazê-la para cá. Então, já identificamos uma pergunta. Como vou saber o tamanho da porta para cada portão? Aqui, né? O tamanho do portão social. Beleza, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. E aí ele deu um exemplo aqui. Exemplo, num portão de 2,50 por 2, qual o tamanho do portão social? Vamos pegar aqui também como uma pergunta. Beleza, então colocamos aqui as duas perguntas. Então, um exemplo, um portão de 2,50 por 2, qual é o tamanho do portão social? Seria esse portão aqui, certo? Vamos ver se tem mais alguma coisa. Quais os perfis que eu vou usar? Então, vamos pegar aqui mais uma pergunta e vamos responder tudo junto, tá? Vamos pegar aqui mais uma pergunta e vamos colocar aqui como 3. Quais perfis devo usar? Vamos ver se tem mais alguma coisa. Quais os acessórios? Vamos lá, colocar aqui. 4. Quais os acessórios? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta no meio. Não quero fazer. Quero de uma forma correta. Pago por um sistema com as folgas e os perfis. E já deixaria cadastrado lá. E depois, para cada portão, eu colocaria as variáveis para não ter que fazer manualmente a todo tempo. Obrigado pela atenção. Então, são essas 4 perguntas que nós vamos responder aqui. Como vou saber o tamanho da porta para cada portão? Exemplo, um portão de 2,50 por 2. Qual o tamanho da porta social? Quais perfis que devo usar? Quais os acessórios? Então, vamos lá começar a responder essas perguntas. Vou aumentar um pouquinho aqui. Aqui, para ficar um pouquinho melhor para a gente enxergar. Legal. Então vamos lá. A primeira pergunta é: como vou saber o tamanho da porta para cada portão? Então vamos lá. Ele tem o exemplo que tem um portão de 2,50 por 2. Qual que deveria ser o tamanho do social? Então vamos pensar de uma forma mais macro para a gente tentar responder. Então vamos fazer assim. Dá um espaço aqui, vamos botar um R e eu dou a explicação e dou a resposta então junto, certo? E fica melhorzinho pra gente. Então vamos lá, vamos pensar assim. Eu tenho um portão aqui, esse portão tem 5 metros. Como que eu determino o tamanho desse social? Eu tenho um portão aqui, ele tem 2,50 de largura. Como que eu determino o tamanho desse social? Seguindo uma regrinha básica da dobradiça aqui, ó, tá vendo? São 3 dobradiças que tem aqui, eu geralmente uso 4, mas aqui tem 3 dobradiças. Então vamos usar a regra da dobradiça. Se você for usar na dobradiça, o máximo, vamos colocar aqui, o máximo para um portão de giro social é 1 metro. Esse é o máximo. Então, se ele tem 5 metros aqui ou 4 metros, qual é o máximo que eu posso dar de abertura aqui, limitado pela dobradiça? 1 metro, máximo. E aí eu vou colocar aqui versus o mínimo. Mínimo. Qual que é o mínimo de abertura aqui para ficar legal? Independente do... Por exemplo, vamos supor, o portão tem 2,50. Qual que é o mínimo que eu posso fazer aqui para ficar legal, para ser condizente ao tamanho do meu portão? O mínimo na dobradiça, assim, para ficar legal, eu diria 80. 80 centímetros. Eu faria com 80 centímetros, porque não ficaria tão desproporcional ao tamanho. Então é uma questão mesmo de você trabalhar dentro de uma linha de pensamento estética, né? Por exemplo, qual que é o máximo que eu posso fazer aqui na dobradiça com esse portão social? Qual que é o máximo da minha abertura? 1 metro. Por quê?
Porque 1 metro é o que aguenta a minha dobradiça. Qualquer dobradiça, mesmo se você fosse fazer porta, vai fazer porta, passou de 1 metro, tem que ser pivotante. Vai fazer portão, passou de 1 metro, tem que ser pivotante. Porque dobradiça, ela aguenta assim até 1 metro. Se eu fizer com 1,20 m, 1,30 m, o que pode acontecer? O que pode acontecer, você está vendo essa abertura aqui embaixo? Então, quando ele é muito largo, essa abertura aqui, tende a esse perfil aqui, ele começar a envergar aqui, ó. E ele ficar desnivelado. Isso afeta tanto essa abertura, quanto aqui o alinhamento da fechadura, que já não vai bater mais. E aqui também, a folga também vai ficar aqui mais larga, e conforme for ficando aqui menor, e conforme for sendo o portão mais largo, aqui vai abrindo mais em cima, e aqui vai arrastando mais no chão. Então, o máximo que você vai usar é 1 metro. O mínimo, 80. O mínimo até pode ser, o mínimo, eu boto 80, mas eu posso botar aqui 70, mas eu acho que 70 é uma abertura muito pequena. Mas assim, você pode colocar 70 aqui, mas eu acho uma abertura muito pequena. Por isso eu uso a abertura aqui, ó, que é uma abertura de porta padronizada, 80 centímetros. Então, a abertura de porta padronizada de 80 centímetros, até 1 metro. Então, se eu tenho um portão de 2,50, qual o tamanho do meu portão social? Já definimos aqui pela dobradiça a largura. A largura dele tem que ter o quê? Esteticamente, 80 centímetros. Então, isso é uma forma que você leva, uma boa forma de raciocínio para você determinar o tamanho do seu portão social. Se eu tenho um portão de 2,50, qual que é o tamanho que eu devo colocar do social? Tá, ele tem 2,50. Então, você percebe aqui que ele vai acompanhar o desenho? Ele acompanha aqui, ó, o mesmo desenho. É o mesmo desenho, a mesma estrutura. E aqui vai vir um barramento, e esse barramento vai determinar o quanto de largura você vai ter aqui, ó. Se você quer 80, esse barramento aqui que vai definir. E aí depois você vai fazer o social dentro dessa largura que você definiu como total. Certo? Então, assim, como vou saber o tamanho máximo para cada porta, para cada portão? Acho que eu consegui responder essa pergunta aí com essa explicação das dobradiças, tá? E aí eu vou falar aqui também o tamanho dele, ele segue o mesmo tamanho aqui, tá vendo? De altura aqui, ele vai seguir o mesmo desenho até o final. Se isso aqui fosse bandeira, ele teria uma bandeira aqui em cima, mas aqui vai até o final, ó. Ele não é muito alto, né? Então aqui, ó, geralmente o portão basculante, ele não é bem difícil ele passar de 2,50 de altura, né? Às vezes a altura dele, no máximo que a gente faz é 2,50. Se eu quero fazer um 2,80, eu já coloco uma bandeira fixa. E a bandeira fixa seguiria também aqui no próprio portão social e a abertura viria para baixo. Então, o que acontece aqui nesse caso? Se você consegue manter a altura dele padrão é 2,10. É a altura para um portão legal. Se eu for, geralmente eu coloco 4 dobradiças aqui, porque eu não gosto de colocar bandeira. Até 2,50 de altura, eu faço ele direto, igual tá aqui, ó. Se 2,50 aqui no caso for a altura, né? Então assim, eu jogo ele para cima aqui até os 2,50 e eu uso aqui 4 dobradiças aqui. Mas nunca passo a largura dele de 1 metro. Mas geralmente eu faço ele direto aqui. Nunca me deu problema nesse sentido. Se for invertido aqui, se 2 metros no caso for a largura do perfil, for a largura do basculante todo, qual vai ser o tamanho do social? Uso o mínimo aqui, ó, 80. 80 sempre vai ser o mínimo. Então um portão de 2,50 para baixo, uso o mínimo aqui, ó, 80. Um portão de uns 3 metros para cima, para ficar bonitinho, usa 1 metro de largura aqui, ó, no social. Pronto, use isso como um padrãozinho que não vai ter erro, vai ficar bom. Mas sempre levando em consideração a parte estética, tá? Agora, eu vou responder aqui também, ó. Portão de 2,50 por 2, qual o tamanho ideal? Vou colocar aqui, ó, no mínimo. Aí minha resposta fica mais fácil com a explicação de cima, né? Aqui, ó. No mínimo, 80. No máximo, 1 metro. Fica entre 80 e 1 metro. Você define o que fica mais bonito esteticamente aqui. Certo? Agora, quais os perfis que eu vou usar? Para fazer portão basculante, você não tem uma gama muito grande de perfil. É linha 42. Então, vamos usar aqui, abrir na linha 42. Deixa eu pegar aqui. Linha 42, vamos lá. Vamos pegar aqui, linha 42.
Aqui, ó, linha 42. Tem essa linha 42, que a linha 42 pode ser feita nela mesma. E tem outro aqui, ó, que também vai ser linha 42, mas vai ser portões e grades. Vamos aqui, ó. Lá tem uns perfis mais interessantes. Então vamos aqui. Deixa eu só ver aqui. Aqui, ó, portões. Tá vendo também? Ó, tem aqui, ó, portões. Vou usar aqui portões, já que a gente está trabalhando com portão. Ó, página 113 aproximadamente. Tem aqui também, ó, portões e grades. Então eu posso dar aqui e dar uma olhadinha ali também para me ver uns bons aqui. Puxar aqui aproximadamente na página. E vamos aqui, que é na página da integrada. Vamos só passar mais um pouquinho aqui, que as próximas já são portão. Então vamos lá. Eu fui entrando em portões aqui. E vamos dar uma olhadinha aqui agora. O que eu preciso então? Os perfis para fazer aquele portão social. Então geralmente eu faço o portão todo fora e depois eu só parafuso dentro do vão que eu deixo correspondente, tá? Então seria basicamente batente e folha. Então vamos lá. O que eu usaria como batente aqui? Vamos começar primeiro achando o batente e depois a gente vem para as folhas. Vamos lá, ver se eu acho algum batente aqui. Gente, tem pele de vidro. Pera aí, deixa eu voltar um pouquinho. Passei muito rápido. Vamos ver aqui o batente da linha 42 nos portões. Não tem muito perfil de portão, tá vendo? Tem pouco. Estruturalmente falando, né? A parte de dentro você pode usar vários tipos de linha misturados. Aí vai dar a criatividade de cada serralheiro. Mas o que eu quero aqui é achar o batente, tá? Então vamos lá. Aqui nós estamos no lambril. Aqui já começa. E basicamente esse aqui, ó, vai ser o nosso batente, ó. O Y181. Então, vamos pegar ele aqui, ó. O Y181 é um batente, tá vendo? Eu gosto de usar batente mesmo, porque depois eu faço as usinagens, tudo bonitinho. Tem o lugar de colocar a escovinha, o batedor, tudo certinho aqui, tá? Então, os perfis que eu usaria aqui seria, eu vou fazer do jeito que eu faço mesmo, tá? Então aqui, sempre eu uso os mesmos perfis. Então, eu uso o Y, já esqueci, o Y, esqueci o código, Y181. Então aqui, ó, Y181, Y181 é o que? É o batente. Lembrando que lá dentro do curso Serralheiro 3.0 nós fazemos um portão social completo, portão social completo, do jeitinho que eu estou explicando aqui. E você só pega aquele portão social e você embute ele dentro do basculante, certo? Por quê? Porque aqui dentro do basculante, como é que isso é feito? É feito aqui, você determina qual o tamanho do espaço que você quer aqui. Ah, quero o espaço aqui de 1 metro. Deixa 1 metro aqui e aqui subo uma coluna. Esse buraco fica vazio. Fabrico esse portão aqui social fora, fabriquei ele fora, depois venho e parafuso ele dentro do vão. Então a gente tem lá o portão social, a gente tem o portão basculante dentro do curso Serralheiro 3.0 e também nós temos a fabricação do portão social dentro do curso Serralheiro 3.0. É só fabricar o social fora e depois vir embutir ele dentro aqui do basculante. Então a mesma coluna que você vai subir aqui, que você vai usar aqui, é a mesma que você vai usar aqui, é a mesma que vai descer aqui, é a mesma que vai descer aqui. Se é um portão de 5 metros, tubos de 150, tubos mais largos. Se é um portão menor de 3 metros para baixo, eu recomendo usar um tubo de 50 a 38, que aí fica mais bonitinho, né? Não precisa ser tão robusto. E aqui também, o mesmo tubo que você usar para fazer a estrutura. Se eu uso o tubo de 100 para fazer a estrutura completa, essa coluna aqui, ó, vai ser um tubo de 100. Se é um tubo de 38 por 50, 50 por 38, essa coluna será um tubo de 50 por 38. Esse vão ficará livre, vou fabricar fora
esse portão social e depois eu venho e vou embutir ele aqui, parafusar ele dentro desse vão. Então não tem muito segredo para fazer. Batente, Y181, folha, e aí independente do modelo do portão, se for um portão de 5 metros ou um portão de 2,5 metros, eu vou usar esse mesmo material aqui. O mesmo material para fazer o batente, o mesmo material para fazer a folha, independente do tamanho do portão basculante, eu uso o mesmo material para fazer o portão social, certo? Então eu sempre uso batentes Y181, sempre uso esse batente, e você vê aqui que ele tem 38 aqui, eu vou buscar um perfil de 38 para usar aqui dentro dele. Então aqui mesmo eu dou uma olhada aqui, eu acho que já vai ter alguma coisa, deixa eu ver um pouquinho para cima que tem. Provavelmente aqui para cima talvez tenha já. Deixa eu ver antes dos lambril. Se não tiver para cima, dá para baixo, tá tudo bem. Aqui começa as caixas, lambril. E aqui a gente viu ripado. Se atente no ripado aí, estão usando bastante ripado. E aí aqui vem o Y que a gente viu 181. Vou usar ele, certo? Aqui vou baixar um pouquinho mais. E aqui, ó, comecei a chegar nos tubos legais aqui, ó. Então vamos lá. Se é um portão de 50, de 5 metros, 4 metros, 5 metros, eu vou usar esse perfil aqui, ó. Tubo de 100 aqui, ó, por 50 aqui, para fazer toda a estrutura, certo? Então, toda aquela estrutura, ó. Esse perfil aqui, esse que vem aqui por baixo passa direto, esse que sobe aqui, esse que vem aqui, e essa coluna que vai descer aqui, ó, para deixar esse espaço vão, será tudo feito com o mesmo tubo. Se for um portão de 4 metros, 5 metros, eu vou usar tubo de 100. Se for um portão de 3 metros para baixo, eu já vou usar um D069, que é um tubo de 70 por 38. Então aqui também é bom que não envergue. Então esse daqui também vai lá e faz toda a estrutura, certo? Agora no social eu sempre vou usar esse aqui, ó. Eu sempre vou usar esse aqui, ó. 38 por 50. Sempre vou usar o D078. Eu falo 38 por 50 porque se o código tiver diferente, você sabe que ele tem que ter 50 aqui e 38 aqui, tá? Então D078. Então eu sempre vou usar aqui como folha, ó, D078 vai ser minha folha, certo? Então basicamente é isso aqui, ó. O meu batente aqui será o Y181, vou fabricar isso fora. Aí dentro do dentro do batente, vou dar as folgas, e eu vou falar das folgas também, e vou usar a folha aqui, ó, a folha quadradinha aqui, ó. O estrutural aqui sempre será o D078 nas minhas combinações, independente do tamanho do portão. Então, se eu for fazer aqui com 80, vai ser esse mesmo material. Se tiver 1 metro, vai ser esse mesmo material. E aí, a única coisa que eu faço diferente aqui, eu uso 4 dobradiças, tá? Então, quais os perfis eu devo usar? Estruturalmente, esses daqui, ó. Batente. Esse daqui, folha. Se tiver travessas no meio, esse D078 também ele serve como travessas. Então, até vou colocar aqui também, ó, travessas. Deixa eu só puxar mais para cá a imagem, ficar mais bonitinho. Aí, pronto, eu uso ele aqui, ó, batente, uso ele como folha, uso ele como travessas. Então, toda a estrutura vai ser feita apenas com esses dois perfis aqui, certo? Agora, que mais? Eu não estou falando de design de dentro, estou falando parte estrutural, tá? Que deve ser a dúvida principal. E agora, quais os acessórios? Aqui, acessório, você vai usar o quê? Dobradiça. Resposta aqui, ó. Para o portão aqui, ó. Você vai usar dobradiça, 4 dobradiças. Então, dobradiça, eu vou falar a medida, tá? Dobradiças de 100. Eu vou mostrar também. Por 70. E também aqui, outro acessório vai ser a fechadura rolete. Essa fechadura rolete é se você for usar o puxador, tá? Então ela é combinação com puxador também ali. Toda vez que for usar puxador, fechadura rolete, tá? Então vou mostrar aqui a fechadura rolete para a linha 30. Pode colocar para linha 30. Deixa eu mostrar essas dobradiças primeiro pra gente dar uma olhadinha aqui. Dobradiça aqui, ó. Dobradiça, vamos lá.
Vamos carregar a página para a gente ver as dobradiças. Deixa eu carregar nossa página. Carregou. Então tá aqui, ó, nossa dobradiça de 4 furos, tá vendo? 4 furos, são essas dobradiças aqui. Eu não tô falando de preço, tô mostrando só o modelo da dobradiça, tá? Dobradiça de 4 furos, e ela tem que ter o tamanho aqui, ó, de 100 por 70. E aí você vai usar 4 dessas aqui, ó. Então serão 4 dobradiças aqui, ó. 4 dobradiças. Toda vez que eu usar portão aqui, eu gosto de usar 4 dobradiças. Fechadura rolete linha 30. Por que linha 30? Porque ela vai jogar um pouquinho para trás na própria folha aqui o tambor, ele não vai ficar batendo na aba do nosso Y181, que é o nosso batente. Então, às vezes você vê ali um batente recortado, é porque usaram a fechadura errada, tá? Então, fechadura linha 30. Deixa eu ver se eu pego o código da fechadura Stan aqui, linha 30, fica mais fácil. Deixa eu puxar aqui. Então aqui, ó, joguei no próprio Google Imagens aqui, ó, fechadura rolete linha 30, ó, saiu várias aqui, saiu aqui, ó. Fechadura rolete Stan 1005 para porta pivotante quadrada. Essa daqui, ó, é a 1005, tá? Então você pode ver que essa daqui, ó, ela é mais estreita, ó, tá vendo? Então essa daqui não serve porque o perfil é muito largo, vai ficar batendo no batente o tambor. Então essa daqui já joga o tambor mais pro fundo aqui, tá vendo? E aí tem esse acabamento bonito aqui também que vai valorizar o seu portão. Então, se for a Stan, é a 1005, tá? Então, fechadura rolete Stan 1005. Mas é a fechadura rolete, eu coloquei aqui, ó, fechadura rolete, ó, para a linha 30. E puxou aqui, tá vendo? Ó, essa dimensão aqui. Mas aqui é o código dela, se for a Stan, né? 1005, certo? Outra coisa que eu quero mostrar é o portão social lá dentro na nossa área de membro, lá para você se localizar e dar uma olhada lá na fabricação, nas folgas, nos descontos. São as mesmas folgas e os mesmos descontos aplicados lá, porque é o mesmo material que está sendo usado lá, beleza? Legal, então entrando aqui na nossa área de membros, a gente vai dar uma puxada aqui, ó, tem tudo isso tem esses cursos aí disponíveis. E aí, quem está iniciando do zero começa por aqui, aqui vai falar do grupo do nosso aluno, curso linha Gold, estamos aí fabricando, né? Tá aqui, ó, curso Portão Social. Olha aqui, aí na hora que ele abre aqui, ele já abre mostrando aqui as aulas, ó. Então, quase uma hora de aula aqui, mas tudo alinhadinho, ó. Portão social com puxador, como fazer o portão social com o puxador. E aí aqui você vai vendo aula a aula, lá tá tudo enumerado aqui, aula 1, aula 2, aula 3, aula 4. Ela tem aqui no máximo, ó, 12 aulas. Em uma hora você assiste todas as aulas, papel e caneta na mão, pega todas as folgas, todos os descontos, todo o processo de fabricação, fabrica o social, embute o social dentro do basculante. E aí você vai ter esse efeito aqui, ó. Você fabrica um basculante, você colocou aqui, deixou o espaço vago para o social, você fabrica o social todo fora e depois você vem e parafusa ele aqui no vão que você deixou. Então não tem muita dificuldade, tá bom? Espero que tenha ajudado. E aí existem vários tipos de puxador. Nesse aqui eu ensino um puxador que a gente usa aqui. Tem um modelo de puxador, mas você pode colocar qualquer modelo de puxador que você quiser, tá bom? Só você dar um Google, modelos de puxadores. E aí, puxador de 1 metro seria o ideal aí para usar. Puxador de 80 a 1 metro seria o tamanho ideal. Então, puxador aqui de 80, vou colocar aqui, de 80 centímetros até 1 metro. É o ideal aqui para ficar bonitão. Beleza? Então qualquer outra dúvida aí é só mandar no grupo de alunos que eu ajudo respondendo a sua dúvida. Aquele abraço, espero ter ajudado aí com essa aula, que foi baseada nas suas próprias perguntas, tá bom? Valeu, aquele abraço.